Bom, gente, agora a gente vai analisar o último modelo de inibição dessa que a gente vai ver nessa disciplina, né? Lembrando que existem infindáveis, né, sistemas e modelos, né? Mas o objetivo aqui é mostrar o racional, né? Como é que se desenvolvem esses modelos, como é que se analisam os dados, né? E também, né, mostrar que é um tema bastante, né, como é que fala? Interessante, né, relevante, instigante, diverso, né? Então, eu sugiro, né, que quem gostou que se aprofunde, né, nos livros, porque realmente é uma coisa muito legal de se estudar. Bom, o último modelo aqui, deixa eu ver se eu tô... Tá. É o de inibição mista hiperbólica. E vocês vão entender, né, rapidinho, por que ele tem esse nome, né? A gente já trabalhou com inibições, com uma inibição mista, então já dá para esperar aqui um comportamento, né, no plot de Lineweaver-Burke, com retas se cruzando no segundo quadrante. E essa questão de hiperbólica, né, esse nome hiperbólico já sugere que a gente vai ter algum gráfico aí diagnóstico, né, o importante, aonde né, o comportamento entre os parâmetros, né, seja no formato de uma hipérbole. Bom, o modelo é esse aqui, ó. A gente tem uma enzima, né, vamos começar, né, com aquele modelo clássico, né, de Michaelis, enzima ligando substrato, com uma constante de dissociação do complexo enzima-substrato, uma constante de catálise. Nesse caso, o inibidor forma um complexo enzima inibidor, a gente escreve isso, né, com KI, constante de dissociação do complexo enzima inibidor. O complexo enzima inibidor é capaz de ligar o substrato, formando o complexo ternário. Isso pode acontecer também, né? A enzima que liga o substrato é capaz de ligar o inibidor. A ligação de substrato e de inibidor interferem um no outro, né? Então, a ligação do inibidor, né? Embora o complexo enzima inibidor possa ligar o substrato, ele liga com uma afinidade menor. A gente tem uma constante de dissociação do complexo enzima-substrato na presença do inibidor, que é maior do que a constante de dissociação do complexo enzima-substrato. Isso é representado por esse parâmetro alfa, né, que pelo contexto da nossa discussão, a gente já pode admitir que ele é maior do que 1. Senão, não estou trabalhando com uma molécula que interfere na afinidade da enzima ou que inibe, né, a enzima. Bom, e aqui também, né, a ligação do substrato interfere na ligação do inibidor, e eu represento isso como, né, uma constante de dissociação, né, do complexo enzima inibidor na presença do substrato, que ela é aumentada alfa vezes, né? Ela é aumentada de um parâmetro alfa. E o outro efeito que esse inibidor tem é o de diminuição, né, da constante de catálise do complexo enzima-substrato, e a gente representa isso com o parâmetro beta. Então, vou ter beta-KCAT aqui como constante de velocidade dessa reação, né, de um complexo ternário produtivo, mas com uma atividade menor do que o complexo enzima-substrato não inibido. Então, também, nesse contexto, beta é um número que ele é menor do que 1. E a gente já pode dizer, olha, ele é maior que 0. Né? Já vou incluir isso aqui também, porque se ele fosse igual a 0, a gente teria o modelo de inibição mista linear que a gente acabou de discutir. Ok? Bom, então vamos lá. Mãos à obra. Né? A lógica, né? O trabalho aqui né, desenvolvimento das equações é
o mesmo que a gente fez para todos os outros anteriores. Então, vamos começar, primeiro passo, escrevendo as constantes de dissociação. Né? Então, eu tenho aqui que Ks é igual a E vezes S sobre ES, KI é igual a E vezes I sobre KI, alfa, vou fazer esse caminho aqui, alfa KI é igual a E vezes S, não, ES, perdão, produtos da dissociação do complexo ESI, ES vezes I sobre o reagente, que é o complexo ESI. Aqui eu vou inverter, para ter expressões de ES, então ES é igual a E vezes S sobre KS. Gente, eu fiz uma coisa maluca aqui, né? Aqui é EI, né? KI é igual a produtos da dissociação do complexo EI dividido pelo reagente, né, da dissociação do complexo EI. Né? É esse equilíbrio aqui, né? Então, vamos lá. Aqui só invertendo. EI é igual a E vezes I sobre KI. E aqui eu vou inverter também, né? ESI é igual a ES vezes I sobre alfa KI. E aqui eu posso substituir, né, a expressão que eu tenho para ES aqui embaixo nessa equação. Então, eu vou ter, né, que ESI é igual a E vezes S sobre KS, é o que está aqui, né? Vezes I sobre alfa KI. Só estou copiando aqui, né? Segundo passo é escrever a equação de velocidade. E aqui eu preciso considerar que eu tenho duas reações que geram produto. Então, a minha velocidade de formação de produto vai ser igual à velocidade da primeira reação, que é kcat vezes ES, mais a velocidade da segunda reação, que é beta kcat vezes ESI. Ok? E o terceiro passo é a expressão da enzima total. A enzima total, ela é igual à concentração da enzima livre, mais a concentração do complexo de enzima substrato, mais a né, concentração de enzima inibidor, mais a concentração do complexo ternário. E eu continuo, né, o próximo passo, né, é dividir a equação 2 pela equação 3, né, posso fazer isso até aqui, né, e a gente faz, né, os mesmos passos que a gente fez para os outros modelos. Então, inicialmente, né, eu vou partir dessa divisão aqui, eu posso fatorar o kcat, certo? Posso isolar o kcat e já passar o ET multiplicando para esse lado, né? Então, aqui o que eu vou ter? VP vai ser igual a kcat vezes ET, que eu sei que é igual a velocidade máxima. Então, vou ter aqui velocidade máxima. E aqui eu já posso escrever as expressões que eu tenho aqui. Então, V máximo, lembrando que V máximo vem do kcat que eu fatorei, vezes o ET. Então, eu tenho que fatorar aqui, vai ser V máximo vezes esses caras aqui, essas concentrações. ES é igual a E vezes S sobre KS, mais beta vezes ESI, que é essa expressão aqui. E vezes S vezes I sobre alfa KS KI. Só invertir aqui para ficar mais bonitinho, tá? Passei o alfa para cá, tá bom? Então, essa é a parte de cima. A parte de baixo também, né, vai ficar, eu vou substituir E mais E vezes S sobre KS, mais E vezes I sobre KI, mais E vezes S vezes I sobre alfa KS KI.
ok? Aqui eu já posso imaginar que eu fatoro, né, a enzima livre em cima e embaixo, né, no numerador e no denominador, e posso cancelar. Outra coisa que eu posso fazer é fatorar o S sobre KS, né? Mas eu vou escrever isso aqui embaixo para não ficar muito confuso. Então, eu vou ter, deixa eu passar aqui para cá, eu vou ter que VP é igual a V máximo vezes S sobre KS vezes 1, né? Eu fatorei o primeiro termo, só ficou 1. E aqui eu vou ter beta vezes I em cima, sobre alfa KI, porque, né, eu fatorei S sobre KS. Ok? E embaixo eu continuo com os mesmos termos, né? Tirando enzima livre. Eu tenho 1 mais S sobre KS, mais I sobre KI, mais S vezes I sobre alfa KS KI. Opa. Deixa eu arrumar aqui para ficar simétrico. E aqui eu multiplico, né? Em cima e embaixo por KS. Aqui eu vou cancelar KS com KS e aqui eu aplico a distributiva, né? Então eu vou ter V máximo vezes S. Eu já estou com uma equação, né, parecendo uma equação de Michaelis, né? E aqui embaixo eu tenho KS vezes 1 KS, mais KS vezes S sobre KS, eu cancelo, né, os KS, então KS mais S, mais KS vezes I sobre KI, distributiva no terceiro termo, e no quarto termo eu cancelo KS com KS. Então, eu vou ter S mais I sobre alfa KI. E aqui eu posso agrupar, né, os termos que são dependentes de KS e os termos que são dependentes de S, para eu chegar numa equação, né, com o formato da equação de Michaelis-Menten. Ok? Então, vamos lá. Como é que vai ficar essa equação? Eu vou copiar ela aqui, tá? Para aproveitar melhor o espaço. Então, eu vou ter VP vai ser igual a V máximo vezes S vezes 1 mais beta I sobre alfa KI. E aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar isso na tela. Acho que eu vou passar para cá. Olha só, hein? Posso fazer isso, né? Gente, que descoberta, né? Bom, vamos lá. Eu acabei de descobrir que eu posso mexer no papel em cima da mesa, né? Mas tudo bem, né? Se eu faturar aqui, né? O que eu vou ter? Agrupando os termos dependentes de KS e fatorando KS, eu vou ter KS vezes 1 mais I sobre KI, né? Fatorando KS aqui. E depois eu vou ter S vezes 1 mais I sobre alfa KI. Ok? Essa equação no formato da equação de Michaelis-Menten, né? Para esse tipo de inibição. A gente usa essa equação para fazer, né, modelagens computacionais, como eu expliquei na outra aula, mas para efeito de análise do modelo, a gente trabalha com a equação invertida. Então, mãos à obra. A gente vai ter 1 sobre VP, vai ser igual. Então, aqui eu já vou passar esse cara para cima, separando o numerador, tá? Então, esse denominador vai passar para cima para o numerador, e cada termo vai ser dividido pelo novo denominador que vai vir aqui para baixo. Então, vou ter KS vezes 1 mais I sobre KI, certo? Dividido por esse termo todo aqui, eu já vou organizar ele para ficar com carinha de Liouville-Burke, né? V máximo dividindo aqui, esse cara eu vou passar ele dividindo aqui, 1 mais beta I sobre alfa KI, vezes 1 sobre S.
o S passa dividindo para cá. Mesma coisa no segundo termo, eu vou colocar aqui S, né, vezes 1 mais I sobre alfa KI, dividido por S, 1 mais beta I sobre alfa KI, dividido por V máximo. Então, aqui vezes 1 sobre V máximo, tá? Ok. Aqui eu posso cancelar, né, essas concentrações de substrato. E eu já vou até apagar, né, para a gente poder aproveitar essa equação. Essa equação dá muito trabalho. Vamos lá. Aqui o que eu tenho? Uma equação de Lineweaver-Burke, né? Eu tenho, se eu colocar 1 sobre Vp no eixo Y e 1 sobre S no eixo X, considerando uma concentração de inibidor, eu tenho constantes aqui multiplicando X e constantes sendo somadas aqui. Então, eu tenho formato AX mais B. KS, V máximo, KI, alfa, beta e a concentração de inibidor são constantes no meu experimento. E aqui também, alfa, beta e KI, né, e I também são constantes, de velocidade máxima, né? Então, aqui eu posso já, né, como a gente já viu isso tantas vezes, né, falar, olha, aqui é a inclinação do plot de Lineweaver-Burke, aqui é o intercepto do plot de Lineweaver-Burke. Relembrando que se a concentração de inibidor for igual a zero, isso aqui vira zero, isso aqui vira 1, eu passo a ter, né, aqui, né, esse cara some, esse cara também some, né, eu passo a ter aqui uma equação, né, de Lineweaver-Burke, né, 1 sobre V igual a KS V máximo, KS sobre V máximo, vezes 1 sobre S, mais 1 sobre V máximo, tá? A mesma coisa aconteceria, né, eu acabei passando isso, né, na equação de Michaelis, né, se isso aqui for zero, esses caras, eles somem, né, eles viram todos 1, e eu passo a ter uma equação de Michaelis-Menten, né? Então, as minhas equações estão passando num controle de qualidade bem basiquinho, né? Vamos entender o que acontece, então, no plot de Lineweaver-Burke, né, com essa equação, tá? Então, se eu imaginar aqui um gráfico colocando 1 sobre V e 1 sobre S, né? 1 sobre V no eixo Y, 1 sobre S no eixo X, a minha, né, eu tenho uma reta que corresponde à ausência de inibidor, a inclinação dessa reta é KS sobre V máximo, o intercepto dessa reta é 1 sobre V máximo, e o ponto, né, de intercepção no eixo X é menos 1 sobre KS, tá? O que acontece com essa inclinação? O que acontece com esse intercepto? Aqui a gente vai ter que fazer o mesmo tipo de análise que a gente já fez, né? Para os outros tipos de inibição. Então, vamos pensar aqui nesses parâmetros de inclinação, né? A gente tem no numerador I sobre KI e no denominador beta I sobre alfa KI. A gente definiu, né, discutiu, né, que beta é um número menor do que 1 e alfa é um número maior do que 1. Então, isso significa que esse número aqui, né, então esse número aqui ele é menor do que 1, então diminuindo o valor dessa razão, e alfa é um número maior do que 1, o que também diminui né, essa razão. Ou seja, esse número aqui, ele é menor do que esse, com certeza. Tá? Então, se esse número é menor do que esse, né, eu posso somar um dos dois lados também, eu vou ter, né, que nessa divisão, né, o numerador é maior que o denominador.
Ou seja, essa razão aqui é maior do que 1, obrigatoriamente. Então, na presença de um inibidor, a reta aqui ela tende a ser mais inclinada. Ok? O intercepto, essa reta, ela vai cruzar no mesmo ponto, acima ou abaixo da reta não inibida? A gente tem que fazer o mesmo tipo de análise. E, na verdade, bom, então vamos colocar aqui. No numerador eu tenho I sobre alfa KI. No denominador eu tenho beta I sobre alfa KI. São frações, né, razões praticamente idênticas, né? A única diferença aqui é o beta. E o beta é um número menor que 1. Ou seja, esse número aqui, né, ele é menor que 1. Essa razão, né, quando você multiplica por beta, ela tende a ser menor, a diminuir. Então, eu posso escrever com muita segurança que esse número aqui é menor que esse. Então, se eu somar mais 1, eu vou ter aqui os parâmetros que eu tenho, né? Então, o numerador também é um número maior que o denominador. Isso quer dizer que essas retas elas ficam mais inclinadas, né? E se cruzam em um valor maior no eixo Y. E aí vem a terceira pergunta. Essas retas, elas vão cruzar no mesmo valor do eixo X, vão cruzar mais para lá, né? Ou vão cruzar mais próximas ao eixo Y. A gente precisa igualar aqui, né? 1 sobre V a 0, para saber qual vai ser o valor correspondente de X, né? De 1 sobre S. Então, vamos fazer isso aqui nessa equação. Quando 1 sobre V é igual a 0, qual vai ser o valor de 1 sobre S? Eu vou fazer isso daquele jeito preguiçoso, né? Então, posso até apagar aqui para ficar, né, mais coerente, mas significa que eu vou passar esse cara para esse lado da equação, né, negativo. Então, vamos fazer isso aqui. Passou para o lado de lá e ficou negativo. Vou apagar aqui para não ficar esquisito. Como é que eu vou descobrir, então, o valor de 1 sobre S? Eu posso... E aqui a gente tem um probleminha, né? Que eu não consigo cancelar tanta coisa assim, né? Eu consigo cancelar V máximo, né? Isso é o mínimo, né? Mas para a alegria, né, felicidade geral da nação, a gente consegue cancelar aqui também, né? Esse parâmetro cascudão aqui embaixo, né? 1 mais beta I sobre alfa KI. Mas esse cara todo, ele vem para cá. Então, como é que vai ficar? Vou colocar ele aqui, ó. 1 sobre S será igual a menos, né? 1 mais I sobre alfa KI sobre 1 mais I sobre KI. Vezes 1 sobre KS. Então, aqui, na verdade, eu tenho uma coisa parecida, né? Com o que eu observo na reta não inibida, né? Na reta não inibida, quando 1 sobre V é igual a 0, o X é menos 1 sobre KS. Na presença de inibidor, é menos 1 sobre KS vezes um parâmetro de inibição. E agora vamos entender, né, qual que é o impacto desse parâmetro de inibição no valor numérico, né, desse, né, ponto de intercepção. Então, aqui a gente compara, ó, a gente tem no numerador I sobre alfa KI. E no denominador, I sobre KI. Qual desses números é maior? Se o alfa é um número maior do que 1, vamos imaginar que ele é um número grande, essa razão ela tende a ser diminuída, né, quando você divide ela por alfa, ou quando você multiplica por 1 sobre alfa, né? Então, esse número aqui ele tende a ser menor do que esse. Se a gente colocar isso, né, que nem está na fórmula, né? Então, se eu somar mais um aqui e mais um aqui,
O que eu tenho é que o meu numerador é menor do que o meu denominador. Então, eu estou multiplicando aqui 1 sobre KS por um número que é menor do que 1, já que esse número é menor do que esse. Ok? Então, isso quer dizer que o módulo, né, desse número aqui, ele é menor, né? Eu vou ter um número, na verdade, maior ou menos negativo, né? Mas, de qualquer maneira, uma reta que se cruza no eixo X mais próxima do eixo Y. Tá? Então, isso aqui já caracteriza, né, aquele caráter misto de inibição, né, do nome da inibição. Eu tenho retas que se cruzam no segundo quadrante. Elas não se encontram nem no eixo Y, como na inibição competitiva, nem no eixo X, como na inibição não competitiva. Tá? Então, aqui a gente já tem uma classificação, né, um diagnóstico da categoria desse inibidor, só que aí entra aquele dilema. Olha, a gente acabou de ver um inibidor que tem o mesmo comportamento. Como é que a gente vai distinguir se ele é um inibidor misto linear ou um inibidor misto hiperbólico? Para entender isso e para calcular os parâmetros cinéticos, né, a gente precisa, né, determinar alfa, beta e KI para entender, né, qual que é o impacto desse inibidor na atividade da enzima. A gente precisa fazer, né, a análise das equações de inclinação e de intercepto do Liouville-Burke. Então, eu vou escrever, né, essas equações aqui. Deixa eu ver como é que eu faço isso. Posso fazer assim, né? Vou copiar elas aqui. Então, primeiro, eu tenho que a inclinação do Liouville-Burke é igual a esse termo aqui, né? Então, deixa eu ver, tá. KS sobre V máximo vezes, né, 1 mais I sobre KI sobre, né, 1 mais beta I sobre alfa KI. E o intercepto do Liouville-Burke, vou colocar ele mais para cá, vai ser igual, né, a 1 sobre V máximo vezes 1 mais I sobre alfa KI, dividido, né, por 1 mais beta I sobre alfa KI. Ok? Então, vamos trabalhar com essas duas equações. Bom, o que a gente pode dizer de cara é que, na ausência de inibidor, quando o inibidor é igual a zero, essa inclinação vira inclinação do Lineweaver na ausência de inibidor, ok. Mesma coisa para o intercepto, né? Então, se a gente... E, além disso, né, conforme eu aumento a concentração de inibidor, essa inclinação aumenta. Lembrando que esse número aqui, ele tende a ser um número menor do que 1. Então, esse número, né, ele sempre vai ser menor do que esse. Então, conforme eu aumentar a concentração de inibidor, isso aqui tende a crescer. Mesma coisa aqui, né? Esse número, ele tende a ser sempre maior do que esse, porque o beta é um número menor do que 1. Então, conforme eu aumento, né, a concentração de inibidor, esse intercepto também vai aumentando. O fato é que, se eu imaginar uma concentração de inibidor infinita, ou muito alta, o que vai acontecer, né, com a minha, né, com a minha equação, né, com os meus parâmetros, né? Esse 1 tende a ser desprezível, né, imaginando que I é infinito, né? Aqui também tende a ser desprezível, o 1, né? E eu passo a ter, né, a inclinação, ela tende, né, a ser KS sobre V máximo sobre I sobre KI dividido por beta I sobre alfa KI. E o intercepto, ele tende a ser 1 sobre V máximo vezes I sobre alfa KI dividido por beta I sobre alfa KI.
Bom, então aqui retomando, se a concentração de inibidor tende a infinito, isso aqui tende a zero. Bom, o intercepto tende a esse valor, a inclinação tende a esse valor, né? Eu estou só copiando, tirando, né, o 1 daqui. Aqui eu posso cancelar o alfa KI e posso cancelar o KI. Ok? Esse alfa, ele passa multiplicando em cima. Então, isso aqui vai ser igual a alfa KS, né? Ah, e aqui eu também cancelo o I, né? Fundamental, né? Então, aqui a inclinação, ela tende a ser alfa KS sobre beta V máximo. E o intercepto aqui, ele tende a ser, né? Aqui eu cancelei todo mundo, I, alfa KI, tende a ser 1 sobre beta V máximo. Isso significa o quê? Que se eu fizer um gráfico aqui, né, um replot das inclinações ou dos interceptos contra a concentração de inibidor, primeiro eu vou ter, quando o inibidor é igual a zero, esses parâmetros, eles se correspondem ao que a gente vê no plot de Lanier-Burke da enzima não inibida. É o que a gente viu aqui, né? E conforme aumenta a concentração de inibidor, esses valores aumentam até chegar num patamar, num valor constante, que é o que a gente tem aqui. Alfa é constante, KS é constante, beta é constante e V máxima é constante. Então, quando a concentração de inibidor é muito alta, a inclinação ela tende a um patamar, tende a um valor constante. Mesma coisa para o intercepto. Quando a concentração de inibidor tende a ser muito alta, o intercepto tende a um valor constante. Beta é constante, V máxima é constante. Então, essas equações, elas são equações de hipérboles. E aqui eu vou ter, né, eu poderia, né, até usar isso para medir, por exemplo, beta aqui, né, alfa daqui, sabendo beta, mas eu não tenho nenhuma ferramenta para medir KI, e além disso a gente tem todos os problemas inerentes, né, à medida, né, experimental de curvas em concentrações altas, né, de um composto que pode ser insolúvel ou muito caro, etc. e tal, né? Então, a gente precisa trabalhar com a linearização e a gente vai usar a mesma ferramenta que a gente usou no modelo anterior, né? Que é calcular aqui o delta intercepto, o delta inclinação e o delta de intercepto, né? Que significa o quanto que a inclinação aumenta na presença do inibidor, conforme aumenta a concentração de inibidor, o quanto que intercepto e inclinação aumentam em relação à inclinação na ausência, né, de inibidor ou ao intercepto na ausência de inibidor, tá? Então, vamos escrever essas equações. Então, colocando aqui, me avisa se estiver difícil para ler, tá? Okay. Então, vou ter aqui que o delta de inclinação é igual a inclinação na presença de inibidor menos a inclinação sem inibidor. E o delta de intercepto é o intercepto na presença de inibidor menos o intercepto na ausência de inibidor. A inclinação na presença de inibidor é essa expressão aqui. Então, vou copiar. Deixa eu separar aqui para ver. Eu não sei se... acho que dá. Vamos lá. Então, vai ser KS sobre V máximo vezes 1 mais I sobre KI sobre 1 mais beta I sobre alfa KI, menos a inclinação na ausência do inibidor, que pela equação, né, é KS sobre V máximo, e é uma coisa que eu também, né, observo aqui, né, no meu Lineweaver da enzima não inibida. Então, aqui é menos KS sobre V máximo.
E aqui eu tenho uma situação parecida para o intercepto. O intercepto, na presença de inibidor, é 1 sobre V máximo, vezes 1 mais I sobre alfa KI, dividido, né, por 1 mais beta I sobre alfa KI. Menos o intercepto na ausência de inibidor, que pela equação, né, é 1 sobre V máximo. É o que a gente sabe também do Lineweaver-Burke da enzima na ausência de inibidor. Ok? Então, vamos lá. Aquela coisa, né? Experimentalmente, né? O que a gente vai fazer, né? Só voltando aqui, que eu acho que eu acabei, né, assumindo isso, né? De tanto que a gente já repetiu, né? Mas o intercepto a gente vai medir aqui desse gráfico, na presença de inibidor, né? Concentrações crescentes, né? De inibidor. A gente vai ter valores de intercepto, valores de inclinação que a gente mede ΔY por ΔX, em diferentes concentrações. A gente transfere, né, esses valores aqui para um novo gráfico e pode fazer a conta aqui, esse valor menos esse valor menos esse valor menos esse, para calcular o delta. Aqui é a mesma coisa. Graficamente corresponde, né, o delta de intercepto, né? Imagina que eu tenho aqui o intercepto da enzima não inibida, o delta vai ser essa diferença aqui, o quanto que esse intercepto aumentou conforme eu coloquei, né, o inibidor. E a mesma coisa para a inclinação, né, o quanto que a minha inclinação aumentou, aqui eu só vou dividir, na verdade, né, o ΔY por ΔX, conforme eu coloco o inibidor, tá? Na verdade, na prática, né, hoje, a gente bota tudo isso no computador, o computador calcula, né, esses interceptos, essas inclinações, a gente monta esse gráfico, uma tabela, e faz as contas, né, automaticamente, né. Enfim, vamos continuar nossa análise dessas equações, né. O próximo passo é eu fatorar, né, o parâmetro comum aqui, KS sobre V máximo, né. Então, eu vou ter aqui, né, deixa eu organizar aqui. Então, vou ter KS sobre V máximo, vezes 1 mais I sobre KI, é uma coisa parecida, né? 1 sobre V máximo, 1 mais I sobre alfa KI, dividido por 1 mais beta I sobre alfa KI, menos 1. É o que está aqui, tá? A gente já fez isso, então eu imagino que vocês não vão estar tendo, né, grande, né, estranhamento com essas operações. Aqui eu vou usar né, o mínimo denominador comum, né, entre esses dois. Vou calcular isso aqui. Então, vou ter KS sobre V máximo. Então, aqui eu vou ter 1 mais I sobre KI, menos esse cara aqui que eu vou copiar, né? Porque é menos 1. Então, tem que ser ele dito por ele mesmo para dar menos 1. Então, 1 mais beta I sobre alfa KI. E isso tudo dividido, né, pelo denominador comum. 1 mais beta I sobre lado, né? Acho que isso aqui tá meio, né, meio tenso, né? Deixa eu separar bem para não dar confusão, né? Desse lado eu também vou ter o mesmo tipo de operação, né? Vou colocar aqui então 1 sobre V máximo vezes 1 mais I sobre alfa KI, menos, aqui eu copio o denominador, né? 1 mais beta I sobre alfa KI. E divido, né? Repito, o denominador. Deixa
Deixa eu fechar aqui o colchete. Opa. Ok? Continuando essa análise aqui, eu vou abrir os parênteses aqui em cima. Então, vamos fazer primeiro para essa equação. Então, vou ter isso aqui, vai ser igual KS sobre V máximo. Em cima, eu acho que eu já posso tirar o colchete, né? Porque eu vou abrir os parênteses, né? Então, vou ter aqui 1 mais I sobre KI, menos 1, menos beta I sobre alfa KI. Embaixo, eu já vou aplicar o denominador comum. Então, eu vou ter alfa KI mais beta I sobre alfa KI. Então, isso por isso dá 1, esse por esse dá o termo que está aqui. Beta I sobre alfa KI. Tá? Aqui eu posso cancelar o 1, certo? E aqui eu já posso fazer uma fatoração interessante. Eu posso isolar I sobre KI. Né? Então, eu vou ter I sobre KI vezes 1 menos beta sobre alfa. E aqui em cima, não, aqui embaixo eu vou ter, né? Vou copiar o termo para a gente não pular muitas etapas, para não ficar uma coisa muito esotérica, né? Então, aqui... Ok. Passando aqui para o segundo. Mesmo operação igual a 1 sobre V máximo, vezes 1 mais I sobre alfa KI, menos 1, menos beta I sobre alfa KI. Dividido, mesma coisa, vou fazer o denominador comum, alfa KI mais beta I sobre alfa KI. Ok? Bom, aqui eu cancelo, né, tiro o 1, também vou fatorar, separando. Aqui eu posso fazer até uma fatoração mais ousada, né? Eu posso fatorar o I sobre alfa KI vezes 1 menos beta. Né? E alfa KI vezes 1 dá isso aqui. Aqui eu só tenho beta multiplicando, né, o I sobre alfa KI. E embaixo eu vou manter para a gente não pular muitas etapas. Alfa KI mais beta vezes I sobre alfa KI. Aqui já dá para perceber que eu consigo, né, cancelar. Deixa eu conferir uma coisa aqui. Tá. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou fazer também o denominador comum aqui em cima, tá? Ok? Como é que fica isso? O denominador comum aqui é alfa. Então, eu vou ter alfa menos beta dividido por alfa. Então, alfa dividido por alfa dá 1, que é 1 que estava aqui que eu apaguei, né? Menos beta sobre alfa. Então, aqui eu posso usar alfa como denominador comum. E fazendo isso, né? Como só tem ele aqui embaixo, né? Desse parênteses, né? Eu poderia até botar ali para fora, né? E cancelar esse alfa KI com esse alfa KI aqui. Aqui está mais simples, né? Eu já estou com ele isolado, vou cancelar alfa KI com alfa KI. Tá? Então, as equações finais que eu vou usar para delta de inclinação e delta de intercepto
vão ser essas aqui. Eu fiz aqui uma coisa, olha só, eu acabei me empolgando aqui com os parentes e tudo mais, e eu não copiei o KS vezes V máximo, né? Então, vamos colocar aqui, né? Para não ficar, né? Então, aqui KS vezes V máximo, e aqui 1 sobre V máximo, né? Passa também para cá, né? É só para a gente não ficar com, né, a equação incompleta, né? Bom, as formas finais, então, aqui vão ser o delta de inclinação vai ser igual, então, a KS sobre V máximo, KS vezes I, vezes alfa menos beta, eu cancelei o alfa KI, e embaixo eu vou ter V máximo, vezes alfa KI, mais beta vezes I. Tá? E para o delta de intercepto, eu vou ter uma coisa parecida. Eu vou ter 1 sobre V máximo, né? Vezes I, vezes 1 menos beta. Em cima, eu cancelei o alfa KI. E embaixo, eu vou ter V máximo, né? Vezes alfa KI, mais beta I. Ok? Bom, como a gente discutiu, né, na, no outro modelo, né? Então, aqui a gente tem 1 sobre delta de inclinação e 1 sobre delta de intercepto. Para a gente poder fazer, né, os plots secundários, né? Então, aqui eu vou ter, invertendo, eu vou inverter e já vou aplicar a distributiva, tá? Então, V máximo vezes alfa KI. Então, V máximo vezes alfa KI, dividido por esse cara que vai ficar embaixo, né? KS vezes I sobre alfa menos beta. Mais, aplicando a distributiva, né? V máximo vezes beta vezes I, dividido por KS I vezes alfa menos beta. Aqui já acontece uma coisa interessante, eu cancelo esse I, e aqui eu vou fazer um rearranjo. Não, eu vou fazer depois, vamos em frente, depois eu copio e faço o rearranjo para ficar didático. Mesma coisa, vou inverter essa equação aqui, aplicando a distributiva, e já separando. Então, V máximo vezes alfa KI, dividido por I vezes 1 menos beta, mais, né, distributiva, e separo. V máximo vezes beta I vezes 1 menos beta. E aqui a mesma coisa, eu cancelo esse valor de I. Vamos passar essas equações para cá, que eu vou copiar elas de um jeito mais didático. O que o meu 1 sobre delta de inclinação é igual. Eu só vou separar esse I aqui, então colocar V máximo alfa KI, estou copiando aqui, sobre KS alfa menos beta, vezes 1 sobre I. Já deu para perceber que tipo de gráfico que eu vou fazer, né? E aqui eu tenho beta V máximo sobre KS vezes alfa menos beta. E para o intercepto, eu vou ter 1 sobre delta de intercepto. Aqui é a mesma coisa. Vou colocar V máximo alfa KI sobre 1 menos beta, vezes 1 sobre I, mais, né, beta V máximo sobre 1 menos beta. Tá? Só invertir aqui para ficar bonitinho. Tá bom? Essas são as equações que eu vou usar para desenhar e analisar os gráficos, os plots, né? Então, eu vou colocar 1 sobre delta de inclinação no eixo Y, 1 sobre I no eixo X, 1 sobre delta de intercepto no eixo Y do outro gráfico, e 1 sobre I no eixo X. Eu tenho equações de reta, aqui eu só tenho constantes, então seria AX mais B, mesma coisa aqui,
AX mais B. Aqui só tem constantes. V máximo, alfa, KI, KS, alfa e beta. Aqui, beta, V máximo, KS, alfa e beta. Todas constantes. E aqui eu tenho V máximo, alfa, KI, beta, beta, V máximo e beta. Tá? Então, e aí, assim, tenha um cuidado com o contexto, né? Dependendo do contexto, a gente assume que I é constante. Mas nesse caso, como eu estou comparando os de reta, da reta do Lineweaver-Burke, que foram obtidos, aí faz sentido eu tratar I como variável, ou 1 sobre I, né? Seria aqui a equação, né, do Lineweaver-Burke, faz sentido eu assumir que I é constante, porque eu estou comparando, né, medidas que foram obtidas em uma única concentração de inibidor. Ok? Bom, então como é que vai ficar aqui meu gráfico? Eu vou ter aqui no eixo Y 1 sobre delta de inclinação, no eixo X 1 sobre concentração de inibidor. Aqui eu vou ter 1 sobre delta de intercepto, e aqui 1 sobre concentração de inibidor. Isso aqui é uma reta, né? Colocando, né, esse Y e esse X, então eu vou desenhar essa reta, e aí vamos entender o que, que acontece com ela. Aqui é a mesma coisa, só que também é uma reta. Então, quais são os parâmetros relevantes aqui? A inclinação dessa reta é V máximo alfa KI sobre KS alfa menos beta. Só estou copiando aqui da equação, tá? O intercepto, né, o coeficiente linear, né, é beta V máximo sobre KS alfa menos beta. E aqui a mesma coisa, né? A inclinação é V máximo alfa KI sobre 1 menos beta, e o intercepto é beta V máximo sobre 1 menos beta. Ok? Coeficiente angular, coeficiente linear. E qual é o valor desse ponto aqui? Do intercepto em x? Vamos descobrir, né? Uma coisa que já dá para perceber e que vale a pena destacar já é que eu já tenho elementos aqui para calcular todos os parâmetros cinéticos, tá? Por exemplo, se ao fazer o meu gráfico aqui, colocando os meus pontos, né? Eu traço a reta e obtenho esse valor aqui, eu igualo esse valor a essa expressão, posso calcular beta, porque V máximo eu conheço, beta é a única incógnita da minha expressão. Sabendo V máximo, sabendo beta, se eu vier para esse lado aqui, ó, eu consigo calcular o alfa. Porque eu conheço V máximo, eu conheço KS, e eu conheço beta, tá? Da enzima não inibida, né? Então, sabendo ação, ou peço para o computador calcular, né? Igualo o valor da inclinação a essa expressão e calculo, né? Eu conheço V máximo, conheço alfa, conheço beta, calculo KI. Aqui é a mesma coisa. Calculo a inclinação dessa reta, igualo o valor da inclinação a essa expressão e eu conheço V máximo, conheço alfa, conheço KS, conheço beta. Também posso calcular KI. O KI que se calcula daqui tem que ser igual ou parecido com o KI que se calcula daqui. Ok? Esse é um nível de conferência, né, que dá para fazer, né? Porque a gente tem as medidas de alfa acabam dependendo das medidas de beta, né? Então a gente não tem, né,
medidas independentes de alfa e de beta para comparar, tá? Bom, e a gente pode fazer aqui, né? Vamos ver o que acontece nesse ponto aqui. Esse ponto é quando y é igual a zero, né? Qual é o valor de x? O que acontece quando y é igual a zero? Eu igualo isso aqui a zero e determino o valor de x. Mesma coisa aqui. Quando y é igual a zero, qual é o valor de x? Quando y é igual a zero, qual é o valor de x? Né? Então, eu posso usar essas equações para chegar nessa resposta. Deixa eu dar uma clareada aqui para ficar mais fácil, né? Isso corresponde a passar esse cara negativo para o outro lado. Vou fazer isso daquele jeito preguiçoso. Então, passei esse termo para o... Vou passar esse termo para o outro lado, negativo. E agora vamos ver como é que fica 1 sobre i, né? Aqui acontece uma das coisas mais gratificantes da vida, né? De um bioquímico, né? Que é você cancelar, né? Termos em equações, né? Você pode cancelar V máximo, pode cancelar KS vezes alfa menos beta, dos dois lados. Pode cancelar 1 menos beta, pode cancelar V máximo. E aí, né? Isolando 1 sobre i, o que eu vou ter? Menos beta, foi a única coisa que sobrou aqui. Aqui não sobrou nada, aqui sobrou alfa KI. Eu vou passar para esse lado aqui. Menos beta sobre alfa KI. E aqui eu vou ter 1 sobre i igual a menos beta, só sobrou isso, e alfa KI passa para cá. Então, olha que coisa linda, gente, que coisa espetacular, né? As duas retas, elas cruzam no mesmo ponto, menos beta sobre alfa KI. Embora isso não me permita, né, nenhum cálculo de parâmetro isolado, porque as três variáveis estão juntas, né, alfa, beta e KI, permite uma conferência muito boa, né, da coerência, né, do meu modelo com os meus dados experimentais. Então, nos papers de cinética, né, ostentação, né, o que os caras fazem quando tem esse modelo é desenhar as duas retas no mesmo gráfico para deixar muito claro, com muita clareza, que elas cruzam no mesmo ponto e que, portanto, não há dúvidas de que esse inibidor é desse tipo, né? Ou corresponde a esse modelo, né? Então, colocando aqui 1 sobre delta de intercepto, 1 sobre delta de inclinação. Né? Ok? Bom, então agora vamos recapitular. A gente já tem plots gráficos que são diagnósticos, inibição mista hiperbólica, e fazendo o replot secundário, eu tenho, né, elementos para calcular beta, alfa e KI. De forma que eu posso descrever completamente, né, o efeito desse inibidor na minha enzima. Então, voltando aqui para o meu modelo, né, como é mesmo o efeito desse inibidor na minha enzima? E como é que isso correlaciona, né, com o efeito, né, no comportamento macroscópico, né, que a gente observou? A gente observou inicialmente, se a gente olhar aqui para o meu Lineweaver-Burke, a sensação que eu tenho é que, olha, conforme eu coloco inibidor e eu aumento a concentração de inibidor, o meu intercepto aumenta. Isso significa que a minha velocidade máxima aparente, né, se esse intercepto aumenta, a minha velocidade máxima aparente diminui, porque isso aqui é um gráfico do inverso, né? Então, esse inibidor, ele afeta a velocidade máxima da enzima, né? E, além disso, né, ele afeta a constante, né, de dissociação do complexo enzima-substrato, que a gente costuma associar com afinidade. Então, se esse módulo aqui, então, colocar 1 sobre KS aparente, né,
Se esse módulo diminui, né, ou seja, eu tenho um número menos negativo, né, um número formalmente maior, né, mas um valor, né, numérico menor aqui, né, em termos modulares, né, se esse número diminui, é porque o KS aparente aumenta. Ou seja, é um inibidor que diminui a eficiência do complexo enzima-substrato, do complexo catalítico, diminui a constante de catálise e aumenta o KS, aumenta a constante de dissociação do complexo enzima-substrato, diminui a afinidade da enzima para o substrato. Isso é coerente com o que eu tenho microscopicamente? Tem que ser, né? Vamos conferir, né? Olha, os próprios parâmetros microscópicos já indicam isso. Ou seja, eu tenho um inibidor que afeta a velocidade máxima, afetando o valor de CACAT, e afeta a afinidade da enzima pelo substrato, alterando o valor de KS. Mas eu posso, né? É importante a gente fazer aquela brincadeira, né? O que acontece se eu saturar o meu sistema? Então, se eu saturar o meu sistema com substrato, né? Usar uma concentração altíssima de substrato, deslocar os meus equilíbrios para cá, o que eu tenho? Eu vou ter essa situação, né? Então, imaginando, olha, eu teria que ter a velocidade máxima aqui quando eu saturo uma enzima com substrato. Mas, nesse modelo, na presença de um inibidor, eu tenho uma divisão da enzima entre uma forma que é 100% ativa e uma forma que é menos eficiente. Ou seja, eu não consigo atingir, né, a minha velocidade máxima. Ou, outra maneira de se pensar, a velocidade máxima que eu atingiria aqui, saturando minha enzima com substrato, que corresponde, né, a esse intercepto aqui, ela é menor, por causa do beta, do que a velocidade máxima que eu obteria na minha enzima não inibida, se eu não tivesse inibidor. Tá? Em termos de afinidade, se eu tiver, por exemplo, uma concentração alta de inibidor, né, saturo aqui, desloco os equilíbrios para cá, passo até essa situação aqui, né? Opa, perdão, agora que eu vi que eu estou cobrindo, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer de um jeito mais... mais ou menos, né? Eu vou ter só esse sistema aqui, onde eu tenho uma enzima que liga o substrato com uma afinidade menor, né? Com o valor de KS aumentado alfa vezes, né? Tudo bem? Se a gente for pensar, então, do ponto de vista estrutural, eu tenho uma situação, então, uma enzima que tem um sítio ativo, né, que reconhece o substrato, e um inibidor. Então, imagina aqui que eu tenho uma região de interação, né? Vou fazer uma coisa mais maiorzinha aqui para ficar mais didático. Grupos catalíticos que reagem, né, com o substrato, e um inibidor que, ao interagir com a enzima, atrapalha a ligação do substrato, ou recruta grupos de interação, né, fazendo com que, né, a enzima, né, ela interaja menos com o substrato, interaja pior, né, tem uma afinidade mais baixa, né. Posso imaginar também que o inibidor causa mudanças conformacionais, fazendo com que o sítio ativo da enzima não reconheça o substrato da mesma maneira. Pode imaginar isso aqui abrindo, por exemplo, ou fechando, né? E esse inibidor, ao se ligar nas imediações do sítio ativo da enzima, ou então em outra região da enzima, causando mudanças conformacionais, ou no próprio sítio ativo da enzima, o que importa é o efeito. Ele muda o posicionamento, né, desse grupo catalítico. A gente pode pensar, olha, né, isso aqui, deixa eu fazer um desenho um pouco diferente aqui, para ficar mais claro, né? Mas eu posso imaginar que eu tenho aqui um grupo catalítico que interage com o substrato, que quando, né, o inibidor se liga ao sítio ativo da enzima, ele muda um pouquinho de posição, né, fazendo com que a enzima fique menos eficiente, né? Não sei se tá dando para ver isso direito, deixa eu fazer de outra cor. Não.
Mas eu acho que já dá para ver. Deixa eu só melhorar aqui o contraste. Eu teria aqui, né, um grupo catalítico que reconhece substrato, que quando o inibidor se liga, ele muda um pouquinho de orientação, fazendo com que eu tenha uma enzima menos ativa. E aqui os grupos que reconheceriam o substrato, né, eles passam, né, a ter uma interação com, né, na presença do inibidor, uma interação pior, né, ou no complexo, né, enzima substrato inibidor, né. Então, esse tipo de inibidor, né, na verdade, todos os tipos de inibição, quase todos que a gente viu, né, eles destacam, né, a, a, a diferença que a gente observa no sítio ativo de uma enzima entre grupos de ligação e grupos, né, que reagem quimicamente com o substrato, né. E esse tipo de inibidor, ele, né, deixa isso, né, essa diferença, assim, bastante óbvia, né. Você pode ter efeitos, né, bastante pronunciados, né, bastante diferentes, né, em uma das características da enzima ou na outra, né, afinidade ou constante de catálise. Bom, gente, isso fecha esse tipo de inibição. Espero que vocês tenham gostado. Alguém tem alguma pergunta? Bom, acho que não, né? Samara, pode